União espiritual. Além de Gênesis, também revela que essa união física aponta para algo espiritual e profundo, o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Esses versículos mostram que a Bíblia confirma a união profunda que envolve corpo, alma e espírito, especialmente no casamento, e até em amizades espiritualmente ligadas. 1 Coríntios 6,16, Gênesis 2,24 e Mateus 19, 5, 6 falam sobre a união física e espiritual no casamento, mas há outros versículos que apontam para a profundidade da união de almas ou do vínculo espiritual entre duas pessoas. Malaquias 2,15. Embora ele tivesse o poder de fazer mais de um, não fez apenas um, porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidem de seu espírito, e ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Este versículo mostra que Deus uniu o homem e a mulher com um só espírito e um propósito espiritual. Eclesiastes 4, 9, 12. É melhor serem dois do que um. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Fala da força e do apoio mútuo na unidade. Pode ser aplicado tanto à amizade profunda quanto à união conjugal e espiritual. 1 Samuel 18, 1. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Aqui vemos claramente a expressão "a alma se ligou", mostrando uma união de almas verdadeira, mesmo sendo no contexto de amizade. Efésios 5, 31, 32. Por isso deixará o homem seu pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Unir-se em alma, corpo e espírito é um princípio espiritual sério. União entre homem e mulher, casamento. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 24. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, 5, 6. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios 5, 31. Ou não sabeis que o que se une à prostituta faz-se um só corpo com ela? Porque diz: serão dois numa só carne. 1 Coríntios 6, 16. Isso mostra que a união sexual é espiritual. Cada aliança íntima une almas e corpos diante de Deus, mesmo fora do casamento. União com o incrédulo é contra os princípios de Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. 2 Coríntios 6, 14, 16. Alianças espirituais com quem não teme a Deus nos afastam da presença dele. Amizades espirituais verdadeiras também unem almas. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18, 1. Deus une pessoas com propósito espiritual. É uma amizade de aliança, baseada em fidelidade, honra e temor a Deus. Cristo e a Igreja, o exemplo maior de união espiritual. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios 5, 31, 32. O casamento é uma sombra da união entre Cristo e sua Igreja. Uma aliança eterna, fiel e santificada. A união espiritual é real e séria. Cada vínculo traz consequências. Relacionamentos fora da vontade de Deus, amizades ou alianças com ímpios, envolvimento íntimo fora do casamento, trazem afastamento da presença de Deus. Isso é chamado na Bíblia de prostituição espiritual. Oséias 4:12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira,
e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Deus está alertando que o povo de Israel buscava orientação em ídolos e práticas pagãs, como consultar pedaços de madeira ou varas, práticas de adivinhação. Isso é descrito como um espírito de prostituição, simbolizando a infidelidade espiritual. Ao fazer isso, eles se afastaram de Deus. Apocalipse 17, 1, 5. Por meio veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, 2 com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. 3. Transportou-me o anjo, em espírito, a um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. 4. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. 5. Na sua fronte estava escrito um nome: Mistério, Babilônia, a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Neste trecho, a grande meretriz representa um sistema ou cidade que seduz e corrompe os governantes e habitantes da terra com suas práticas imorais. Ela está associada a uma besta, símbolo de poder maligno, e é descrita com riqueza e luxo, simbolizando a atração do pecado. O nome Babilônia a Grande indica um império espiritual que se opõe a Deus. Ambos os versículos alertam sobre a gravidade de se afastar de Deus e buscar orientação em fontes erradas. Em Oséias, isso é descrito como prostituição espiritual, enquanto em Apocalipse é simbolizado por uma mulher sedutora que corrompe os outros. Ambos enfatizam a importância de permanecer fiel a Deus e evitar alianças espirituais que nos afastem dele. Deus nos chama para sermos santos e separados. Saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6, 17. Os versículos mencionados se complementam com clareza sobre os 3 tipos de união espiritual: casamento, amizades profundas em Deus e união entre Cristo e a Igreja. A seguir, reforço a base bíblica com mais alguns versículos complementares. União sexual, união espiritual. Versículo já citado, 1 Coríntios 6,16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os 2 serão uma só carne. Complemento, 1 Coríntios 6:18, 20. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Vosso corpo é templo do Espírito Santo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Sexo fora do propósito de Deus é uma união que contamina o corpo e afeta o espírito. Uniões profundas. Laços de almas. Versículo já citado, 1 Samuel 18:1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou, como a sua própria alma. Complemento, Amós 3:3. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Almas ligadas caminham em acordo. Amizades espirituais são fortes e têm impacto. Unir-se com incrédulos traz danos espirituais. Versículos já citados. 2 Coríntios 6, 14, 17. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Complemento, Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. A Bíblia alerta contra se associar com quem vive sem temor a Deus, pois isso compromete a santidade. União entre Cristo e sua Igreja. Modelo supremo. Versículo já citado. Efésios 5:31, 32.
Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Complemento João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Mostra o desejo de Deus por unidade espiritual verdadeira. Se este estudo falou ao seu coração, saiba que há muito mais à luz da palavra. Todos os materiais que produzo testemunhos reais e estudos bíblicos foram escritos com zelo, oração e total fidelidade às Escrituras. Ao adquirir os livros e livretos, além de ser edificado, você estará semeando neste ministério, permitindo que mais vidas sejam alcançadas. O link está na descrição. Que o Senhor continue te conduzindo em toda a verdade. Deus te abençoe. Amém.